Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Karen, professora de História, e hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos conteúdos. Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do Brasil, sobre o Segundo Reinado. O que se pretende com essa aula? Identificar e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o primeiro e o segundo reinado. Então, só para a gente se situar. O primeiro reinado ele vai ter início em 1822 a 1831. Ele tem início logo após Dom João voltar para Portugal e deixar aqui no Brasil o seu filho Pedro, que vai declarar a independência do Brasil, que a gente revisou na aula passada. Logo depois do primeiro reinado, nós vamos ter o período regencial, que também já temos uma aula no canal da escola comentando um pouco sobre esse período, que ele vai de 1834 a 1840. E logo depois nós temos o segundo reinado, que vai de 1840 a 1889. Então, como a gente já viu anteriormente, na aula em que a gente comenta sobre o primeiro reinado, nós temos alguns pontos importantes, como o reconhecimento da independência por outros países, como os Estados Unidos, Inglaterra, Portugal. E a gente vai ter a nossa primeira Constituição, que vai ser uma Constituição outorgada, uma Constituição imposta, que vai ser a Constituição de 1824. No primeiro reinado, a gente vai ter a figura de Dom Pedro I, que vai se mostrar bastante autoritário, como a gente viu na nossa aula, e por vários motivos, por várias atitudes, ele vai acabar abdicando o seu poder e deixando o Brasil nas mãos de seu filho, que tinha apenas 5 anos na época. E aí a gente vai ter início ao período que a gente conhece como período regencial. Como Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos, nesse caso a Constituição diz que o poder, o governo deveria ser ocupado por 3 regentes, né? Por isso que é conhecido como período regencial. E esse período regencial foi um período bastante agitado da história, porque nós vamos ter várias disputas políticas e também várias revoltas sociais que vai surgir, que vai explodir do norte ao sul do país, como a Balaiada, a Revolta dos Malês, a Cabanagem. E nós vamos ter o surgimento nesse período de 2 partidos políticos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Como eu já falei, o período regencial foi um período bastante agitado, bastante conturbado, em que teve várias revoltas separatistas e a fim de manter a ordem do país, a fim de solução vista para que se mantida a ordem, foi garantir no poder a presença de uma autoridade reconhecida por todos. E aí foi nessa situação que a gente vai ter a antecipação da coroação de Dom Pedro II em 1840. Esse momento, esse episódio ficou conhecido como golpe da maioridade. Inicialmente, o governo de Dom Pedro II se deu sobre uma nação agitada e a antecipação da maioridade passou a ser vista como uma forma de salvar a nação. Então, o Partido Liberal e o Partido Conservador, que a gente já tinha falado anteriormente, primeiro a gente tem que ter a ideia de que não vai ser um partido conservador e um partido liberal, tal como a gente conhece hoje, tal como é a nossa realidade hoje. Até que ambos os partidos eles vão ter interesses semelhantes, ambos vão desejar manter a ordem estabelecida, a monarquia e o escravismo, queriam garantir seus privilégios, principalmente sobre a garantia desses privilégios e manter a maioria da população excluída da política. E a diferença que vai existir vai ser: o Partido Conservador vai defender a centralização política, um governo forte para impor a ordem, já o Partido Liberal vai defender uma descentralização política e maior autonomia das províncias. Tanto liberais quanto conservadores vão adotar nesse primeiro momento a violência e a fraude para defender seus interesses. Um exemplo disso vai ser o que a gente conhece como eleições do cacete. Então, já nas primeiras eleições legislativas do segundo reinado, os liberais vão pagar
capangas para espancar adversários, roubar urnas, modificar resultados. E com isso vão acabar vencendo as eleições pelo uso da violência, conhecida como eleições do cacete. O poder do imperador. Então, o poder moderador vai permitir ao imperador nomear e demitir os presidentes das províncias, dissolver a Câmara dos Deputados, nomear os senadores e perdoar sentenças de réus condenados pelo judiciário. O imperador podia também indicar o presidente do Conselho de Ministros e, em caso de conflito entre o Ministério e a Câmara, a decisão cabia a Dom Pedro II, que geralmente vai dissolver a Câmara e marcar novas eleições. Com as eleições, o imperador acabava conseguindo impor a sua escolha, vai se mostrar como um poder que estava acima dos partidos. No segundo reinado vai existir o que a gente pode chamar de política de gangorra. Por quê? O Dom Pedro ele vai tentar manter o equilíbrio e a gente vai ver que em seu poder, uma hora a gente vai ter os liberais no poder, outra hora nós vamos ter os conservadores. E isso vai fazer com que ele consiga manter o equilíbrio e a ordem até certo ponto, principalmente no auge do seu governo. Temos aqui uma representação em que de um lado ele está segurando, podemos dizer, os liberais, de outro lado os conservadores, como se fosse uma gangorra realmente. Como consequência dessas disputas que a gente vai ver entre liberais e conservadores, a gente vai ter a Revolução Praieira, que vai acontecer na província de Pernambuco, onde os políticos liberais pernambucanos vão discordar da necessidade de um governo centralizador, ou seja, eles vão querer mais autonomia para a sua província. A agitação em Pernambuco fez o governo central indicar um novo presidente provincial, conservador, em 1848. Os liberais se opuseram e decidiram depô-lo por meio de uma revolução armada. O governo reagiu violentamente e os liberais organizaram propostas que conferiram à Revolução Praieira caráter político e social contrário à monarquia. A Revolução Praieira vai ser, antes de tudo, uma disputa pelo poder político local entre as oligarquias provinciais, mas expressou também a insatisfação da população livre e pobre que sofria com altos custos de vida e desemprego e a exclusão política. Em 1849, a Revolução já estava completamente derrotada. A economia imperial. E a gente vai ver que no reinado de Dom Pedro II, o café vai liderar as exportações brasileiras e vai contribuir para a modernização e a consolidação do império. Então, entre 1850 e 1870, a economia nacional estava focada na produção cafeeira do Vale do Paraíba Fluminense. O café, nesse momento da história, vai ser o principal produto de exportação e na sua marcha, no seu aumento de produção, os cafezais foram fazendo riqueza dos chamados barões do café, nome dado aos cafeicultores que foram enriquecendo com a produção e a exportação do produto. Contudo, no segundo reinado, além do café, o Brasil também vai exportar outros gêneros, como o açúcar, que vai ocupar o segundo lugar na pauta de exportação. A gente vai ter o algodão, o cacau, o tabaco, a borracha. Além disso, a gente também vai ter o mercado interno. Então, a economia brasileira do Império não dependia apenas das vendas para o mercado externo. Nesse momento, havia também uma produção variada destinada ao mercado interno, que era a produção de mercado voltada para se consumir no próprio Brasil, aqui mesmo. Então, a gente vai ter a criação de gado, de cavalo, porco, bois. A gente vai ter a produção de tecidos e alimentos, como carne de sol, carne salgada, farinha de mandioca e milho. Tudo isso que eu falei era vendido no mercado interno, tanto no interior de Minas Gerais, quanto para outras províncias, especialmente a do Rio de Janeiro. A gente vai ver que por meio do lucro
da exportação cafeeira, a gente vai ter uma certa modernização no Brasil nesse momento. Além da riqueza vinda do café, a gente vai ter outros elementos que contribuíram para o progresso do Império Brasileiro. Um deles vai ser a tarifa Alves Branco, aumento de impostos sobre produtos estrangeiros. Esses produtos pagavam 15% e com essa lei vão passar a pagar 30% a 60% de impostos. E também nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil. Isso é muito importante. Então, com o capital que vai deixar de ser gasto na compra de escravos, somado ao dinheiro obtido com a venda do café, para o exterior passou a ser investido em novos negócios. Então, nessa época foram criadas dezenas de indústrias e a gente vai ter a construção de uma malha ferroviária ligando o interior ao litoral. Então, a gente vai ter um grande investimento na rede de transporte ferroviário. Por bastante tempo, a Inglaterra vai obter lucros com o tráfico atlântico, mas em 1807 ela vai mudar de atitude e vai proibir a venda de africanos para suas colônias na América. E em 1833 ela vai extinguir a escravidão nessas colônias. Além disso, a gente vai ver que o governo inglês passou a combater radicalmente o tráfico e a escravidão. E um dos motivos que levaram a essa atitude da Inglaterra não é porque ela era boazinha, mas sim porque a Inglaterra vai ser a líder da Revolução Industrial, a gente vai ser a pioneira na Revolução Industrial, vai ter o interesse de ampliar o mercado para os seus produtos. Mas nos países que ainda existia escravidão, como no Brasil, por exemplo, os proprietários vão gastar boa parte do seu capital na compra de escravos. E os próprios escravos não tinham como comprar os produtos ingleses. E com o fim do tráfico e o dinheiro em que os proprietários brasileiros gastariam na compra de escravizados poderia ser investido, em vez de gastar na compra de escravos, eles poderiam investir esse dinheiro na aquisição de produtos ingleses e os trabalhadores do Brasil vão passar a receber salários e assim também poder consumir produtos ingleses. A gente vai ver que parte da população e dos políticos ingleses vão acabar aderindo às ideias iluministas e vão acabar se opondo à escravidão. Como isso, nós vamos ter algumas leis, como a Lei Bill-Abden, em que vai autorizar os navios ingleses a prender ou afundar os navios negreiros. Vai ter a autorização de prender e afundar qualquer navio negreiro em que ela conseguisse capturar. Vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz, que foi, então, com o aumento da repressão ao tráfico pelos ingleses, chegando a invadir as águas brasileiras para prender navios que traficavam escravos. Sob forte pressão, o governo Dom Pedro II vai acabar aprovando em 1850 uma lei que vai ser conhecida como Lei Eusébio de Queiroz, que vai acabar proibindo definitivamente a entrada de escravizados no Brasil. Mas, professora, com a proibição da entrada de escravos no Brasil, a escravidão no Brasil vai acabar? Não, claro que não. O que a gente vai ter vai ser um tráfico interprovincial. O que vai ser? Então, proibidos, de comprar trabalhadores da África, os fazendeiros do Sul passaram a comprá-los de outras regiões do país, como do Nordeste, não podendo mais comprar trabalhadores negros escravizados da África, vai acabar comprando no próprio país de outras regiões onde tinham grande quantidade de escravos. A relação entre o Brasil e a América Latina. A Guerra do Paraguai. Então, o Império Brasileiro ele vai acabar se envolvendo em vários conflitos na América do Sul. De todos eles, o maior e o mais grave foi a Guerra do Paraguai, que vai durar quase 6 anos e resultou na morte de dezenas de milhares de pessoas. Essa guerra pode ser explicada pelas divergências internas entre alguns países sul-americanos. Esses países vão disputar o quê? O controle dos rios Paraná, Paraguai, Uruguai e o da Prata, as terras férteis e de pastagens,
a liderança política da região Platina. E o crescimento econômico brasileiro vai levar a conflitos de interesse com as nações da América que resultaram em guerras como o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. O Brasil queria o quê? Quais os interesses principais para o envolvimento do Brasil na guerra? Ele queria garantir a livre navegação nos rios da Bacia Platina, por fim aos conflitos por terra e gado, na fronteira com o Paraguai, e depois o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes. A gente vai ver que a Guerra do Paraguai vai evidenciar a fragilidade brasileira na proteção de seu território. E o Brasil vai ter auxílio militar e financeiro inglês para sua defesa, mais uma vez. E com isso a gente vai ver que a Guerra do Paraguai, mesmo o Brasil conseguindo incorporar vastos territórios, vai garantir a ligação fluvial com o sul do Mato Grosso, vai conseguir manter a sua liderança na região platina, a gente vai ter altos custos da guerra, várias pessoas mortas, a gente vai ter um aumento da nossa dívida externa e que vai acabar causando uma crise no governo de Dom Pedro II. Mas por hoje é só. A gente se vê na próxima aula. Até mais.